Essa é boa. Vasco quer que Flamengo abra mão de vários jogos no Maracanã para jogar lá. Polêmica e briga nos bastidores. Presidente do Atlético Mineiro chama dirigente do Flamengo de bobo da corte. E Everton Ribeiro revela novo estilo de futebol do Paulo Souza. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão vermelho, você se inscreve, não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule sequer uma parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Essa é boa! O Vasco quer disputar 15 jogos no Maracanã e quer que o Flamengo saia. Quer que o Flamengo abra mão de alguns jogos, Flamengo e Fluminense, para que ele mande 15 jogos pelo menos lá no estádio. Vamos aqui à nota completa. Flamengo e Fluminense dirigem aí o Maracanã, né? Porém, o presidente do Vasco comentou sobre querer que os jogos do seu time sejam disputados também no estádio. E, segundo o presidente do Vasco, ele disse o seguinte: estive com o governador do Rio, Cláudio Castro, falando mais de uma vez sobre o nosso interesse em participar da licitação e voltar ao Maracanã. Conversei com Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, e Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, algumas vezes sobre isso. Eles criam uma certa resistência devido ao número de jogos. Os dois clubes têm mais ou menos 70 jogos no ano para fazer no estádio. E completou: analisando a situação do Vasco, a gente acha que precisa jogar de 10 a 15 partidas no Maracanã. Levei a proposta para o governador Cláudio Castro de dividirmos os três, com Flamengo e Fluminense, me cedendo cada um de 5 a 7 jogos. O governador ficou de conversar sobre isso com os clubes, finalizou aí o presidente do Vasco da Gama. É isso mesmo que você está ouvindo, torcedor. O Vasco quer que o Flamengo saia do Maracanã, 6 ou 7 jogos, o Fluminense a mesma coisa, para que ele, Vasco da Gama, dispute 15 jogos no Maracanã. São Januário é o quê? Para início de conversa. O Vasco tem o seu estádio, o Vasco manda os seus jogos no seu estádio, inclusive a torcida vascaína se vangloria disso, né? Nós temos estádio próprio. E outra, o Maracanã não consegue suportar essa quantidade de jogos. Aí o Flamengo, que gere o Maracanã junto com o Fluminense, através dessa licitação que está aí na ativa, tem que sair do estádio para o Vasco jogar. Eu não sei como é que essa história vai acabar, mas isso aí é o cúmulo do absurdo. Se o governador Cláudio Castro aceitar ou se fizer uma nova licitação colocando o Vasco também no estádio, imagina a quantidade de jogos que teremos nesse gramado novo, né? Um gramado híbrido, mas que o próprio CEO do Maracanã, eu converso muito com ele, com o Severiano, ele disse que, olha, até 80 jogos o Maracanã suporta até o final do ano. Então, imagina Vasco, Fluminense, Flamengo, os três clubes mandando seus jogos no Maracanã, não tem gramado que resista. No fim da manhã de hoje, nós tivemos uma polêmica envolvendo o presidente do Atlético Mineiro e o vice-geral jurídico do Clube de Regatas do Flamengo, o Dr. Rodrigo Dunche. O presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Coelho, rebateu em áudio a postagem do Dr. Rodrigo Dunche, vice do Flamengo, ironizando o erro de arbitragem que validou o gol do atacante Ademir no empate ontem entre Galo e América Mineiro em jogo válido pela Libertadores da América. Nas redes sociais, o Dr. Rodrigo Dunche postou a foto do impedimento do Ademir e disse o seguinte: começou o ano. Em áudio, Sérgio Coelho chamou o dirigente flamenguista de bobo da corte. O presidente atleticano também afirma que o vice rubro-negro devia se preocupar com a situação do próprio clube. Palavras do presidente do Atlético: quando se trata de postagem desse vice do Flamengo, aqui, por nós conhecido como bobo da corte, referente a essas postagens sobre o Atlético, a gente fica imaginando qual será a bobagem que ele vai falar novamente, que ele vai postar novamente. Bom, não sei até que ponto isso é legal para o Flamengo ter um vice geral e jurídico nessa briga política nas redes sociais. Não adianta reclamar, brigar nas redes. O papel do vice jurídico é representar o clube nos bastidores.
tendo força nos bastidores para brigar com possíveis erros futuros, né? Isso não pode acontecer. Nós estamos falando de uma Libertadores. O Flamengo pode enfrentar o Atlético Mineiro na Libertadores, pode inclusive enfrentar no Campeonato Brasileiro ou até mesmo na Copa do Brasil. Então, nós temos que se antecipar ao problema. E não adianta ficar só nas redes sociais. É melhor prevenir do que remediar. Então, acho que essa história aí de ficar trocando figurinhas, né, não é legal e ainda dá motivo para o presidente do Atlético Mineiro falar do lado de lá. Bom, o Everton Ribeiro participou hoje do programa Resenha com o Craque da Flá TV. Nós vamos trazer aqui 2 pílulas, a produção separou aqui para a gente soltar no canal. É um conteúdo imperdível, o Everton Ribeiro falando sobre o jogo, respondendo, né, pergunta dos torcedores, falou sobre o trabalho do Paulo Souza, falou sobre a sua própria evolução, e o Everton Ribeiro participou hoje desse programa lá, Resenha com o Craque na Flá TV. Se inscrevam na Flá TV, o canal oficial do Flamengo. O Everton Ribeiro começa aqui falando sobre o trabalho de Paulo Souza e o novo esquema de jogo do Mengão. Como você se sente nesse novo esquema que joga o Paulo Souza? Conta pra gente, Everton. Eu venho perguntando pra todo mundo que participa aqui, como é que é jogar com 3 zagueiros, o que muda pra você, se você, sei lá, fala aí as diferenças, o que melhora no seu jogo, o que você tem que mudar no seu jogo pra se adaptar a esse esquema do técnico Paulo Souza. As dinâmicas, né, da equipe acabam mudando. O Mister vem implementando isso desde quando chegou, então a gente já está mais acostumado, já sabe um pouco melhor o que fazer dentro de campo, onde vai estar o nosso companheiro. Isso facilita muito, quando a gente já sabe, quando a bola está vindo, dominar, já saber onde está o companheiro livre ou marcado, mas saber onde ele está. Isso agiliza muito o processo de poder dar um drible e às vezes tocar sem olhar, porque a gente já sabe que ele está lá. E isso é com o tempo, né? E acredito que a gente vem melhorando cada vez mais. E ainda tem o campeonato inteiro para evoluir. Jogos importantes, tem muito treinamento. Então, acredito que a gente tem tudo para fazer um grande ano aí. Quanto mais a gente for se acostumando com cada um no seu lugar certo, vai dar muito bom. Aí você acompanhou o Everton Ribeiro falando sobre o trabalho do Paulo Souza e, por fim, o Everton destacou aqui a grande vitória na Libertadores no Maracanã. Vamos ouvir Everton Ribeiro. O Maracanã na Libertadores é diferente, né? Uma noite especial ali para todos nós, uma vitória muito importante, nos deixa em primeiro do grupo, né? Um grupo difícil, com times que vem dificultando, né, para nós, mas a gente vem melhorando a cada jogo e a gente ficou muito feliz de poder vencer e ainda mais junto da nação, né, fazendo aquela festa bonita que eles sabem fazer. Foi muito especial. Bom, esse foi o Everton Ribeiro, que em ano de Copa do Mundo quer mostrar serviço e a gente espera que o futebol dele volte. A gente sabe que ele é um jogador muito técnico, é um jogador acima da média e tem tudo para dar retorno para o Mengão dentro e fora de campo. Se você chegou até aqui e esqueceu de dar o seu like, é muito importante. Dê aí o seu like, não se esqueça de se inscrever no canal aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve, espalha para os amigos, para a família, vamos com tudo, saudações rubro-negras, eu volto amanhã com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, bate no peito e diz, isso aqui é Flamengo, valeu!